passada, nós falamos sobre o primeiro milagre de Jesus. E o apelo é: leve os seus problemas para Jesus, coloque Jesus diante das suas dificuldades, porque só Ele faz milagre. Só Ele pode mudar aquela situação que você não tem controle. E hoje nós vamos novamente, nós vamos continuar estudando sobre os milagres de Jesus. E os milagres de Jesus, o milagre que nós vamos relatar hoje, está lá em Mateus capítulo 6, do 30 ao 44. Marcos 6, do 30 ao 44. Diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus, eles relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhe disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram nós sós no banco para o lugar solitário, no barco para o lugar solitário. Muitos, porém, viram partir e reconheceram-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, eles lhe respondeu: dá-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram repartindo em grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e falaram, e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Só contaram os homens. Então, o texto que nós lemos agora é uma continuação daquilo que nós estávamos falando a semana passada. Apresentamos os nossos problemas para Jesus. Quem é crente apresenta seus problemas para Jesus. Eu vejo aqui que às vezes há um problema sério, que nós somos cristãos, mas na hora que nós temos problema, nós não apresentamos para Jesus.
Porque apresentar os problemas para Jesus é apresentar em oração. É apresentar reconhecendo que Ele é o provedor. Que Ele é aquele que vai prover aquela necessidade. Principalmente quando é uma situação que nós não temos controle. Que humanamente, qualquer opção que você apresente humanamente não vai resolver aquilo. Quando os discípulos percebem a situação, levam para ele e dizem assim: Senhor, nós vamos ter que despedir a multidão. É grande. Primeiro começa Jesus convidando eles para parar um pouquinho, porque eles tiveram uma semana de evangelismo. Eles estavam, a palavra diz que eles tiveram uma semana difícil, trabalhando, e Jesus diz assim: vamos descansar um pouco, vamos para um lugar aonde a gente possa descansar um pouco. Mas o que aconteceu? Alguém ouviu, alguém viu eles indo para aquele lugar. Quando Jesus chega lá naquele lugar com seus discípulos, já tem uma multidão. Eu fico pensando assim, Jesus foi pego de surpresa? Não, Jesus já sabia. Ele sabe de tudo. E ele chega lá, a primeira atitude dele é ver a multidão e se compadecer dela. Incrível. Incrível. Ele vê a multidão e ele se compadece da multidão. Ele vê que aquelas pessoas são necessitadas. Ele diz assim: eu vejo essas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Na verdade, eu vejo essas pessoas como necessitadíssimas. Necessitando de cura, necessitando de saúde, necessitando de provisão, necessitando de palavra que venha ao encontro das suas ansiedades. Eu vejo ali pessoas ansiosas, eu vejo ali pessoas preocupadas, eu vejo ali pessoas enfermas, eu vejo ali pessoas, né? Essa palavra que o Senhor fala aqui: e eis que o Senhor se compadece. Compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. Ele vê as pessoas e ele diz assim: essas pessoas não tem ninguém por elas. Não tem ninguém por elas. Eu preciso fazer algo. Começa a ensinar. Se fosse eu, se fosse você, se fosse outra pessoa, eu poderia dizer assim: não, nós estamos cansados demais. Nós estamos muito cansados. Nós vamos ter que parar. Despede a multidão, que nós não podemos falar com eles hoje. Nós estamos cansados. Chegamos de uma tarefa que foi nos dada para evangelizar. Talvez tenham andado muitos dias, que era tudo a pé que eles faziam essas atividades, mas agora eles precisam. Jesus vê a multidão, se compadece deles e começa a ensinar. Fica tarde, fica mais tarde ainda, começa a escurecer. E Jesus diz: olha, os discípulos apresentam para ele um problema, igual aquele que Maria apresentou no dia. Olha, a festa só está começando e acabou o vinho. Agora os discípulos apresentam um problema para ele: olha, a multidão é grande. Despede-os, humanamente falando, despede-os. Manda eles procurar uma saída. Eles vão ao redor, eles vão encontrar algum lugar para comer, para comprar alguma coisa. E Jesus disse: dá-lhes de comer vós mesmo. Aí você vai olhar e vai dizer assim: e agora? Imediatamente a resposta vem:
Senhor, precisa de 200 denários. 200 denários seria 200 dias de trabalho. Precisa de 200 denários para comprar pão. Então, nós nem temos pão e nem temos denário para comprar pão para essa multidão. E a palavra diz, alguns discípulos dizem assim, no outro evangelho, a palavra diz que Jesus já sabia, mas testando para ver o que eles queriam, o que eles iam falar, o que eles iam apresentar como humano, qual era a dificuldade que eles iam apresentar como um ser humano. E não é assim que nós fazemos? A primeira coisa que nós fazemos é apresentar a nossa dificuldade humana. Eu não posso. Eu tenho direito. Eu tenho direito a isso. Eu não posso. Eu sou um ser humano. Eu não sei falar. Eu não sei. Eu não tenho tempo. Eu não tenho recurso. Eu não tenho pessoas para fazer isso. A primeira necessidade nossa a primeira indagação nossa é mostrar a nossa fraqueza. E Jesus fala para eles, façam vocês. Eu gosto porque ele diz assim, procura se tem algum pão. E alguém apresenta para eles 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus manda eles se organizarem. Tem um texto bíblico que diz assim que eles se organizaram em 50, em 100. Imagina só quantos 50 e quantos 100 não foram de 5.000 homens, como crianças e mulheres. O que é que eu posso aprender? Jesus vai operar o milagre. A necessidade do povo é grande. Eu fico olhando aqueles vídeos das pessoas com fome, se joga alguma coisa de avião e quando cai no chão, eles pegam aquilo com tanta vontade que eles atropelam o outro, batem um no outro para poder tirar aquele alimento que caiu ali no chão. Se é cozido, aquelas panelas, só o restinho que sobrou grudado na panela, a pessoa começa a passar a mão, passar ali alguma coisa e pegando com a mão suja e comendo. Tamanha ansiedade, tamanha a fome daquelas pessoas. Mas eu vejo assim, diante daquela situação, o Senhor ainda diz, organize eles, coloca eles em organização. Essa vida precisa de organização. Por maior que seja o nosso problema, tem que ter organização. Ah, olha, o meu problema é muito grande, eu vou assim desorganizado. Você vai bater, cara. O meu problema é muito grande, a minha necessidade é muito grande. Eu não tenho tempo para cozinhar, para conversar, eu não tenho tempo para pensar. Vai dar mal. Vai dar mal. É preciso se organizar, o mínimo de organização tem que ter. Ah, eu bati, olha, eu briguei com fulano, olha, eu me desentendi, porque a minha necessidade era muito grande, aquela pessoa não estava entendendo, e aí vai dar tudo errado. As nossas condições podem ser adversas, mas é preciso um mínimo de organização. Organiza o povo e vocês comecem para poder eles comerem. A palavra do Senhor diz que eles obedeceram, providenciaram aquele menino, aquele jovem,
tinha 5 pães e 2 peixes, e o Senhor reparte aqueles 5 pães e 2 peixes, e começa os discípulos servir. O Senhor faz um milagre, mas quem serve somos nós. O Senhor faz um milagre, mas quem vai servir é você. Quem vai servir somos nós. Nós esquecemos disso, irmãos. Nós esquecemos disso. Muitas vezes nós queremos agir com a nossa força, agir com a nossa maneira, pouca maneira de entender as coisas. Nós entendemos as coisas com muita dificuldade. Muita dificuldade. E o Senhor diz, agora vocês vão servir. Vocês podem servir. 12 discípulos agora servindo aquela multidão. Por mais um montinho de 50 que tivesse, deveria ser muito mais do que 12. Eu estou servindo esses 50, outro está servindo de 100, outro está servindo de 50, mas ainda tem uma multidão para servir. Imagina quanto eles trabalharam. E o Senhor faz um milagre. O problema é apresentado a Jesus. Jesus faz um milagre. Mas agora os discípulos trabalham na obra. Todas as vezes que os problemas chegam nas mãos da gente, como pastores, a gente precisa entender isso. O Senhor trouxe esse problema para mim. Eu preciso me interessar por esse problema. Eu preciso me interessar por esse problema, orando. Eu preciso me interessar por esse problema, às vezes até colocando a mão no bolso. Entendeu? Quantas vezes nessa caminhada pastoral nós tivemos que entender as coisas. Problemas difíceis, que precisavam a gente colocar a mão no bolso. Que precisava a gente entrar com o nosso nome. E a gente às vezes ia para casa e começava a pensar, mas esse problema chegou na nossa mão, mas é muito sério esse problema. Mas começava a vir o Espírito cobrando. Mas você pode ajudar? Você pode ajudar? A palavra diz que se você pode ajudar e você não ajuda, você está negligenciando. E a gente conversando, a gente punha em prática e ajudava. E todas as vezes que isso aconteceu, o prazer é muito grande. O prazer é muito grande. É uma oportunidade que você tem. Às vezes que eu não ajudei, eu perdi a oportunidade. Nós perdemos a oportunidade de abençoar alguém. Aquela necessidade nunca mais volta. Aquela oportunidade nunca mais volta. Era aquela oportunidade que nós tínhamos de ajudar aquela pessoa. Nunca mais é esquecido. Nunca mais é esquecido. Muitas vezes, no nosso ministério, o que nós percebemos é que todas as vezes que nós socorremos alguém, esse socorro nunca foi esquecido. Uma vez a gente estava indo viajar, eu com o pai, e aí uma irmã ligou desesperada, pastor, o agiota está na minha porta, com um revólver, eu estou olhando pelo olho mágico, ele está armado lá fora, tem mais 2 capangas, e ele vai me matar se eu não pagar para ele, pastor. O que eu faço? Ora por mim aí. Aí nós perguntamos, quanto que é que você está devendo para ele? 15 mil reais. Ele vai me matar, pastor, ele está falando lá fora, porque já era a 5ª vez que ele estava indo e agora ele estava armado. Aí nós falamos, fala com ele aí, qual é o pix dele, vamos passar o pix para ele agora. A gente estava juntando dinheiro para comprar um carro. Não, pastor, mas é muito dinheiro. Eu falei, pode fazer isso aí. E nós na viagem, viajando, ele passou o pix, nós passamos o pix para ele e salvamos a vida dela.
E nós pensamos, ela não vai pagar a gente nunca. Não vai pagar a gente nunca. Ela recebeu uma herança lá de uma pessoa, uma semana ela pagou tudo a gente de volta. Devolveu tudo. Nós pensamos, nós estamos conversando, nós não vamos emprestar. Nós vamos perder esse dinheiro aí. Mas nós não podemos só orar por ela agora. Né? E isso aí salvou a vida dela. Salvou a vida dela e ela livrou. A pessoa, se a gente não faz isso, você chega lá e ela morre? A palavra diz que a opção que eles deram para o Senhor era despede-os de mão vazia, manda eles procurar um lugar para comprar e para matarem a sua necessidade. Mas, porém, Jesus disse: dá-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Ou seja, as nossas necessidades são grandes. São grandes. Cada vez que eles apresentavam a situação para Jesus, eles apresentavam como insolúveis, como uma situação que não tinha jeito. Aos olhos humanos não tem, com certeza. Muitas situações, aos nossos olhos humanos, não poderão ser resolvidas. Nós precisamos aprender isso. A entregar a Jesus. A continuar acreditando que Jesus vai fazer o milagre. Só Ele pode fazer o milagre. Senhor, eu não sei como resolver isso. Eu não tenho como resolver isso. Humanamente falando, eu não tenho nem palavras. Eu não tenho nem um processo. Eu não tenho nem um plano. Nem o plano 1, nem o plano 2, nem o plano 3 para apresentar para ti. Eu só tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. E eu sei que eu vou apresentar ao Senhor. E o Senhor vai me trazer a resposta. Porque aquilo que é demasiadamente impossível para nós, para o Senhor, não é nada é impossível. Amém? Então, comeram, se fartaram, né? Comeram, se fartaram e ainda sobrou. A palavra do Senhor diz que, lá no versículo, no capítulo do Salmo 23, diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor leva o seu rebanho para pastos verdejantes. A gente precisa confiar que o Senhor sempre vai ter um pasto verdejante, que o Senhor sempre vai ter água fresca, que o Senhor sempre vai suprir as nossas necessidades. Não porque eu mereço, não porque eu sou bom, não porque eu sou merecedor de alguma coisa, mas porque Ele é o meu pastor. Nós precisamos viver com fé. O que agrada ao Senhor é a nossa fé. É de fé em fé que nós vamos chegar lá. O que eles precisavam? Só ter fé. Eles precisavam só acreditar naquilo que Jesus falou. Vai, que eles possam, faz, vocês mesmos poderão fazer. Como, Senhor? Eu não tenho recurso, eu não tenho saúde, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas se Ele está mandando, Ele vai fazer. Amém? O que é que eu aprendo com isso? O que é que nós aprendemos? Nesse mesmo texto, em outro evangelho, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Só o Senhor pode nos alimentar.
Só o Senhor pode alimentar a sua igreja. Quem alimenta a sua igreja é o Senhor. Ele é suficiente. Ele é suficiente para alimentar a igreja. Se tem alguém na igreja que não está alimentado, não é problema do Senhor, é problema meu, é problema seu, é problema dessa pessoa. Jesus é suficiente. Amém. Jesus é suficiente. Eu sou o pão da vida. Aonde Jesus está, Ele é completo, não falta nada, não falta alimento espiritual, não falta alimento emocional, não falta alimento em nenhuma parte da nossa vida, porque Ele é completo. Aleluia. Entendeu? Então, esse milagre veio nos trazer essa revelação. Quando Ele disse assim, olha, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não será digno de mim. Esse milagre dos pães estava trazendo também essa revelação. Quantas pessoas comeram naquele dia? Ele pegando os pães e os peixes, abençoou e disse, agora distribua entre a multidão. Aquela multidão precisava, naquele dia, de comida. Não precisava, aquela necessidade daquele momento era comida. Impossível para qualquer um dar comida para aquela multidão. Mas para Jesus é totalmente possível. Às vezes nós precisamos resolver tantos problemas, mas nós não colocamos na mão de Jesus, e quando colocamos, não colocamos fé suficiente. Eu preciso de muito, mas é muito. Eu preciso de muito. E aí apresenta o nosso problema como se fosse um problema muito grande. Claro, para ser humano, qualquer problema é devastador. Mas para Jesus não. Para Jesus não. Ele tudo pode. Nós acabamos de cantar. O teu nome é vida. O teu nome é poderoso. O teu nome é cura. Nós precisamos viver desse jeito. Nós precisamos aceitar isso. Que eu apresento o problema para Ele. E Ele traz a luz. A luz que eu preciso. Eu apresento a escuridão, mas Ele traz a luz. Ele esclarece. Quantas vezes nós queremos carregar o problema, carregar a situação, carregar a dor, carregar aquela carga, sozinhos. Não confiamos em entregar para Jesus. Então, nós olhamos o milagre de Jesus acontecer. Ele faz o milagre, mas Ele usa a nossa vida. Ele usa a nossa vida. Os instrumentos, né? Entendeu? Nós somos instrumentos do Senhor para levar a alimentação para as pessoas. E o que falta é a gente ver a necessidade das pessoas. Às vezes nós não vemos a necessidade da pessoa, porque a gente está tão envolvido com todas as coisas que a gente não presta atenção na necessidade das pessoas. Principalmente aqui nesse país. O Senhor olha e vê aquelas multidão como ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos ter o pensamento que o Senhor teve. Eu posso dar alimento para a pessoa. Eu posso falar de Jesus para essa pessoa. Através da minha vida, através do meu testemunho, através das minhas atitudes, eu posso fazer aquilo que o Senhor Jesus deixou para eu fazer. Que nesse dia a gente venha pensar nisso. Nós somos igreja do Senhor e nós precisamos viver desse jeito. Amém?
Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez.